Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá? Já falamos sobre, dentro das sociedades limitadas, né? Sobre os aspectos gerais, introdutórios a respeito desse tipo societário, falamos sobre o contrato social, a alteração de contrato, né? O quórum necessário para essa alteração do ato constitutivo, fizemos uma atividade envolvendo análise do contrato social. E agora a gente vai falar sobre a responsabilidade dos sócios, sobre os direitos e deveres desses sócios também, em relação à sociedade e em relação de uns com os outros. Tá? A primeira regra que a gente sempre pensa quando se trata de uma sociedade limitada faz menção ao próprio nome desse tipo societário. Né? Então, antigamente, inclusive, ele era chamado de esse tipo societário ele era chamado de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, né? Hoje, né, de acordo com o Código Civil de 2002, ele é chamado simplesmente de sociedade limitada. Mas por que limitada? Porque faz menção justamente à limitação da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Essa é a regra do artigo 1052. Né? O artigo 1052 tem a seguinte redação: na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Tá? Eu nem vou comentar o parágrafo 1º e 2º, que diz respeito, eu já fiz essa crítica antes, que diz respeito à Lei de Liberdade Econômica, que fala sobre a possibilidade da existência de sociedade limitada unipessoal, né? E que a responsabilidade, então, desse titular se assemelha, dentro desse ato constitutivo, ao contrato social, limitando, então, a responsabilidade dele ao valor das cotas integralizadas e titularizadas por esse único sócio. Um absurdo, já expus a minha visão a respeito disso e, portanto, vamos falar dos sócios do modo geral e a responsabilidade deles em relação à sociedade e os direitos e deveres desses sócios em relação a essa sociedade que eles constituíram. Né? Então, a primeira questão é a regra da responsabilidade limitada, porque é a essência da sociedade limitada. Tá? Claro que quando a gente fala em integralização do capital social, que todos respondem solidariamente por essa integralização, significa dizer que o credor, tá? Se você fala que o capital social vale 500 mil reais, mas só integralizou 200, o credor, ele sabe que o porte daquela empresa é de um capital social de 500 mil reais. Se os sócios, ou se apenas um sócio não integralizou a parte que lhe competia, significa que os demais responderão solidariamente a este. Tá? Então, obviamente, aí sim, essa responsabilidade, ela quebra aquela regra da limitação dessa responsabilidade, agredindo o patrimônio pessoal solidário de todos os sócios. Tá? É óbvio que eu vou falar um pouquinho para frente sobre a regra da subsidiariedade, mas o fato é que eles são sim, os demais sócios, solidários a esse sócio que não integralizou o capital social. Diga-se de passagem, né, já antecipando essa situação da subsidiariedade, como eles respondem pelas obrigações sociais, eles apenas responderão se a sociedade não tiver patrimônio suficiente para honrar os compromissos. Porque aqui está se falando dos compromissos, das dívidas assumidas pela sociedade. Então, se acaso ela não tiver meios suficientes, patrimônio, né, necessário e suficiente para honrar os seus compromissos, aí sim analisa-se a questão da integralização do capital social e a eventual solidariedade dos sócios àquele que não integralizou o capital, visando assim atender o direito de credor. Tá? Mas a regra geral é essa, responsabilidade limitada, por quê? Porque você cria um novo sujeito de direito. E criando esse novo sujeito de direito, você está, na verdade, separando, né? Dissociando o patrimônio dos sócios com o patrimônio daquele novo sujeito de direito que foi criado com o destaque patrimonial, com o investimento, com o aporte de capital que esses sócios fizeram em função, né, em benefício daquele novo sujeito de direito que eles constituíram. Tá?
Obviamente que existe também a responsabilidade ilimitada dos sócios, né? É a exceção, obviamente que a regra é a limitação dessa responsabilidade, mas existem exceções, tá? Então, a principal exceção, a não ser essa questão do capital que não foi totalmente integralizado, que é a primeira exceção, obviamente, a segunda diz respeito aos credores que não dispõem de meios negociais para a salvaguarda, para a negociação, a preservação, né, dos seus interesses. E quais são esses credores que não dispõem de meios negociais? Pense o seguinte, se a empresa ela vende produto, a incidência do ICMS se dá pela saída da mercadoria do estabelecimento, certo? Aí, obviamente, ocorre o fato gerador da obrigação tributária pela hipótese de incidência, que é a saída da mercadoria do estabelecimento, e isso gera, obviamente, a obrigação tributária de pagar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ora, se a empresa ela é devedora desse tributo, ela pode negociar com o fisco um abatimento, uma redução na alíquota ou algo do tipo? Não pode. Por que não pode? Porque a Receita não dispõe de meios negociais. O que ela pode fazer é parcelar a dívida, né? Mas ela não pode fazer isso para cada contribuinte distintamente, né? Então, se ela fizer isso para um, tem que fazer, obviamente, para todos. E, obviamente, esses benefícios decorrem de lei, tá? O parcelamento que seja, né? Então, obviamente, que esse credor não dispõe de meio negocial, portanto, tem que proteger o seu crédito, agredindo eventualmente o patrimônio dos sócios quando for o caso, tá? Que a regra dos 135, inciso 3 lá fala do administrador ou do gerente, né? Que é responsável quando existe, obviamente, fraude fiscal, né? Ou a chamada evasão fiscal. Mas, no modo geral, sim, são créditos não negociais, né? Outra exceção dentro dessa mesma situação de não dispor de meios negociais é o empregado, né? Então, assim, muito embora ele disponha de meio negocial, ele pode negociar, né? Uma vez assumindo o seu cargo, a sua função, ele se torna hierarquicamente inferior. Então ele é considerado como tal, né? Como se não conseguisse negociar com o seu patrão, com o seu empregador, tá? Então por isso a lei também o protege a respeito, e principalmente a jurisprudência, né? As posições do TST e da Justiça do Trabalho de modo geral, não é nenhuma lei específica, né? E sim é o entendimento jurisprudencial do ataque ao patrimônio dos sócios se a pessoa jurídica não dispõe de patrimônio suficiente para honrar uma execução trabalhista, né? A outra situação interessante que trata daqueles titulares de direito extraconcursal, extracontratual à indenização. O que é isso? O que é um titular de um direito extracontratual à indenização? Então vamos dar um exemplo, o Código do Consumidor, né? Ou o consumidor, as relações de consumo, tá? Você adquire um produto numa loja, você consome esse produto e esse produto lhe causa um mal, né? Então você tem todo um dano em relação, todo um prejuízo em relação àquele produto que você consumiu daquele vendedor. Óbvio que o contrato em si é a aquisição do produto e o pagamento, né, do preço cobrado por aquele produto. Então, até que se prove o contrário, aquele negócio é um negócio jurídico perfeito e acabado, né? Você pagou o preço e ele te entregou o produto. A relação extracontratual é o além do que foi contratado. Então, se te causou um prejuízo, né, além do esperado naquele contrato, obviamente que essa relação deve ser protegida pelo direito e através do Código de Defesa do Consumidor, que agride o patrimônio dos sócios se a sociedade não tiver condições de indenizar o consumidor pelo prejuízo que ele acabou suportando, seja de ordem patrimonial, seja de ordem moral, tá? Então, sim, é uma outra exceção de que podem os sócios responderem de forma ilimitada pelas obrigações que a sociedade não pôde cumprir, tá?
A responsabilidade por irregularidades aqui já é um pouco diferente. É quando os sócios eles acabam desviando a finalidade do contrato, acabam desviando o patrimônio, acabam se beneficiando pessoalmente por atos que eles acabaram praticando em detrimento, né, dos interesses da sociedade, dos credores, né, em detrimento da própria saúde financeira da sociedade. Então, muitas vezes eles acabam desviando esse patrimônio, retirando, vamos imaginar, o dinheiro de caixa, né, para se beneficiar pessoalmente. É claro que essas irregularidades é o sócio que vai responder, não só perante terceiro, mas perante a própria sociedade da qual ele deu o prejuízo. Então essas são as chamadas irregularidades, tá? E aí obviamente que esse sócio responderá direta e pessoalmente pelos prejuízos que ele causou à própria sociedade, tá? E claro, né, aquela regrinha geral que eu falei para vocês no início, sempre deve se respeitar a regra da subsidiariedade. Tá? Algumas raríssimas exceções, como por exemplo a execução trabalhista, tá? Essas irregularidades, mas sempre se deve respeitar a regra da subsidiariedade. Significa dizer basicamente o quê? Os sócios somente responderão pelas obrigações sociais naquelas exceções que a lei já estabelece se a sociedade não tiver patrimônio suficiente. Aí a regra é da subsidiariedade e da solidariedade. Tá? Por que isso? Porque primeiro quem tem que honrar um compromisso é a própria sociedade. É apenas no caso dela não ter condições suficientes, patrimoniais, financeiras, enfim, para adimplir o seu compromisso, que aí sim se analisa. Se é uma exceção, aí sim pode-se agredir o patrimônio dos sócios. Tá? Quando se fala das irregularidades, inclusive, é importante dizer que isso pode causar a suspensão episódica dos atos constitutivos da sociedade, que, trocando em miúdos, é a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Mas aí constatada a irregularidade, é aquela regrinha do artigo 50 do Código Civil, certo? Enfim, quais são os deveres dos sócios? Então, quando os sócios eles constituem sociedade, e aqui volta aquela crítica ao parágrafo 1º do artigo 152, criado pela Lei de Liberdade Econômica, que admite sociedade de um sócio só, né? Quando você fala em dever de lealdade, você tem que ser leal perante o outro sócio, você tem que manter sigilo em relação aos atos sociais, mas em relação ao outro sócio. O dever de informação, informar a quem? O outro sócio. Né? Integralização do capital, por quê? Porque senão o outro sócio vai ter o seu patrimônio descoberto, né? Não vai estar protegido justamente por conta da regra da solidariedade se o capital não estiver totalmente integralizado. Então, quando você fala em deveres do sócio, é em relação, obviamente, à sociedade de modo geral, mas principalmente em relação ao outro sócio, né? A relação social, da chamada affectio societatis, né? Da boa-fé que você acaba assumindo para que essa relação entre as pessoas acabe sendo de forma harmônica, muito embora existindo antagonismos, que você consiga administrá-los de uma forma saudável, de uma forma produtiva. Né? Então, assim, o primeiro dever é o da lealdade. Lealdade basicamente significa não só a ação daquele agente, daquele sócio, mas muitas vezes também da abstenção. Então, quando você fala em ação, é participar efetivamente, buscar melhores condições do trabalho em si, da atividade que aquela sociedade vem desenvolvendo, mas a abstenção é se abster de fazer coisas que prejudiquem isso. Então, esse é o X da questão. Praticar atos que venham contra ou de encontro aos interesses sociais, obviamente, isso também gera a quebra do chamado dever de lealdade. Então não é só colaboração, mas sim abstenção de práticas contrárias aos interesses da sociedade. Tá? Desde tumultuar o ambiente de trabalho até ser desleal no sentido de buscar outras formas de você adquirir recursos ou de você buscar outras oportunidades, de certa forma impedindo que a sociedade tenha acesso a essas informações, né? Imagine você fazer concorrência contra a própria sociedade, investindo no mesmo segmento de outra pessoa jurídica e assim por diante, desviando clientela. Então tudo isso é quebra do dever de lealdade, que obviamente causa inclusive a possibilidade de expulsão, né?
O segundo dever do sócio é o dever de sigilo. Quando você fala em sigilo, não só pode acarretar uma perda patrimonial, como pode acarretar constrangimento, né? Então, quando você fala em sigilo, a sociedade, o empreendimento, ele tem segredos empresariais, né? Os segredos de empresa, eles são fundamentais e cruciais para o sucesso do negócio. Se você vai investir em algum segmento, em algum setor, se você vai abrir o teu mercado, abrir pontos de venda, se você não cumprir com o teu dever de sigilo, e obviamente o teu concorrente ficar sabendo disso, ele pode tomar medidas mais rápidas até mesmo que você, e obviamente isso vai acabar causando perdas patrimoniais para a sociedade, tá? Então o dever de sigilo é extremamente importante e isso pode gerar, como tem gerado, né, atos especulativos. A gente até fala sobre isso quando falamos de CVM, Bolsa de Valores, né, que é justamente a quebra desse sigilo que acaba gerando perdas consideráveis para a sociedade, né? Dever de informação, que é basicamente, principalmente quem administra a sociedade, informar os demais sócios a respeito do andamento da sociedade, né? Dos prejuízos, dos resultados positivos, enfim, da administração de modo geral. O dever de informação ele deve estar basicamente pautado na transparência dessa administração em relação aos demais sócios, tá? E por fim, não menos importante, né, que é a responsabilidade o dever, né, de integralização do capital social. E volta lá naquela regrinha do artigo 1052, né? Você subscrever o teu capital significa basicamente prometer. Você promete que vai integralizar. Então a subscrição é a promessa, enquanto a integralização é a efetiva contribuição que o sócio faz para a formação do capital social daquela sociedade, tá? Então, quando nós falamos em não integralização do capital social, aquele sócio que está em dívida com a sociedade, nós chamamos de sócio remisso, tá? Esse sócio remisso, obviamente, nessa relação entre sócios e a própria sociedade, ele está em dívida perante as suas obrigações, né? E obviamente que isso pode gerar contra o sócio remisso algumas consequências, tá? A primeira delas é a expulsão do sócio, tá? Tem lá a regrinha do artigo 1001, com a regrinha do artigo 1085, enfim, a possibilidade de expulsão, inclusive extrajudicial do sócio, né? E claro, o sócio majoritário, aí do 1030 lá, fala-se da expulsão judicial, mas é causa de expulsão, isso que é o interessante de se destacar aqui, tá? E a outra consequência, obviamente, é a cobrança judicial desse sócio pelo aporte que ele prometeu e não cumpriu, tá? A consequência, obviamente, se você expulsa o sócio e ele já tem contribuído, pelo menos com parcela do capital subscrito, ele se torna credor dessa sociedade, né? Tendo que, obviamente, receber as eventuais entradas que ele realizou anteriormente, né? Mas ele pode se tornar, obviamente, devedor da sociedade se ele for cobrado judicialmente por aquele numerário que ele não integralizou, tá? É claro que se a gente for falar nessa questão se ele for cobrado judicialmente e pagar, o que acontece? Se ele paga aquele valor não integralizado, ainda que forçadamente, ainda que compulsoriamente, por força de lei, por força judicial, ele permanece sócio daquela sociedade. A segunda consequência é se não pagar, tá? E aí tem duas consequências. Consequência da consequência, né? Então, se ele não pagar, ou você reduz o capital social, tá? Ou você permite que outro sócio integralize a parte que esse sócio não fez, tá? E aí, obviamente, se a sociedade tem a necessidade de manter o capital social anteriormente declarado no ato constitutivo, o outro sócio terá que adimplir essa obrigação, até porque, se ele não o fizer, ele responderá solidariamente pelo valor não integralizado, até que se integralize, ou então que se ajuste, né, o capital social, diminuindo o valor correspondente, certo? Sobre os direitos dos sócios, também nem tudo é ruína, né? Nem tudo é desespero, tem um pouquinho de direito também, né? Mas é óbvio, né? Se você está criando, né, um novo sujeito de direito, você assume responsabilidades perante aquilo, né? Obviamente com aquela intenção, com aquele objetivo de
de receber e perceber os lucros, os dividendos que a sociedade vem a distribuir a esses sócios. E quais são os direitos, né? Então, um deles é justamente a participação nos lucros, né? Ou a participação nos resultados. Tá? Lembrando que se a gente for analisar uma sociedade limitada pela sua regra geral, não existe previsão legal que assegure aos sócios uma participação mínima. Tá? Já na sociedade anônima, o próprio artigo 202 da LSA, ele assegura aos acionistas a participação, se a Assembleia decidir de outra forma, né, pelo menos 50% dos lucros eles devem ser distribuídos aos acionistas. Tá? Já a sociedade limitada não tem essa previsão. E se, obviamente, a sociedade não tiver como regra supletiva a lei da sociedade anônima, são os sócios que vão decidir. E aí, muitas vezes, o minoritário acaba se prejudicando, como já foi comentado em outras oportunidades. Tá? E isso pode ser estabelecido, esse percentual mínimo de distribuição, tanto no contrato social como em ato separado, porque isso vincula, obviamente, apenas os sócios. Né? Então, nada impede que você faça isso através de um acordo de cotista. Tá? E por isso a importância de estabelecer a diferença entre lucro e prolabore. Os sócios têm direito a receber o lucro? Sim. O que é o lucro? É a remuneração do capital investido. É o que você investiu para a formação do capital social. Proporcionalmente a esse investimento, todo ano a sociedade poderá distribuir lucros a esses sócios. Prolabore já não é a remuneração do capital investido. Prolabore é a remuneração do trabalho. É o trabalho que o sócio faz em favor da sociedade. Então, normalmente, quem tem o direito de receber o prolabore é o administrador, o sócio administrador, não o terceiro administrador, que esse é funcionário, esse é seletista. Né? Então, ele vai receber salário. O prolabore é a remuneração do sócio que trabalhou em prol daquela sociedade, certo? Outro direito é a contribuição para as deliberações, óbvio, né? Isso vai de acordo com o valor do capital social. Então, o percentual de participação no capital social é o peso, né, do voto que você terá para as deliberações sociais. Lembrando que a regrinha do 1072, parágrafo 1º, fala que o Código Civil estabelece, né, que sociedades acima de 10 sócios, as limitadas acima de 10 sócios, é obrigatória a realização de assembleia. Tá? Fiscalização da administração também é outro direito, tá? Outro direito do sócio. Então, o sócio normalmente é aquele sócio que não é administrador, né? Já pode estabelecer em contrato, também vale em ato separado, obviamente, mas normalmente em contrato, o direito que esse sócio tem a fiscalizar o andamento da sociedade. As contas de depósito, né? Os extratos bancários, balancetes, toda a contabilidade de forma geral, né? Pode ser franqueada a esse sócio. Tá? E, obviamente, é muito mais seguro se você estabelecer isso em contrato, mesmo em relação ao minoritário. Né? Porque, se não, obviamente, se você não tiver essa definição expressa no contrato social, o administrador só terá aquela obrigação nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, onde ele deve prestar contas da sua administração. Tá? Então, esse direito de fiscalizar é bem importante que se constate e que se conste no contrato, né, esse direito. Tá? Mas ele tem o direito de fiscalizar. E a retirada da sociedade. Né? O que é a retirada da sociedade? É o direito de recesso ou de dissidência. Né? O sócio pode se retirar da sociedade, via de regra, a qualquer tempo. Mas tem alguns casos que o sócio não pode se retirar. E aí onde que você identifica essa possibilidade? No prazo de duração da sociedade. Tá? As sociedades constituídas por prazo indeterminado, o sócio pode se retirar a qualquer tempo. Nas sociedades constituídas por prazo determinado, não. Ele não pode exercer o direito de recesso a qualquer tempo. E aí a justificativa é óbvia. Se você contrata com alguém, né, ad eterno, sem um prazo final estabelecido, você pode desistir no meio desse caminho. Né? Ao passo que as sociedades criadas com prazo determinado não pode, por quê? Porque o sócio já ingressa na sociedade sabendo qual é o prazo final dela. São as chamadas sociedades de propósito específico, SPE,
em que tem data de início e data de término, né? A exploração específica de uma atividade econômica. Quando a gente fala de tipos societários, eu vou tratar um pouquinho sobre esse assunto de sociedades de propósitos especificamente. Então, embora não seja um tipo societário, né, é importante a gente tratar dessa espécie, dessa figura jurídica que o nosso ordenamento estabelece, né, e prevê assim sua existência, mas não como tipo societário, tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente, tá? Então, assim, é claro que em algumas situações, aquelas sociedades contratadas com prazo determinado, os sócios sim podem se retirar, mas só quando houver algumas situações excepcionais, como por exemplo, operações societárias de grande complexidade, como fusão, incorporação, cisão, transformação do tipo, alterações que impliquem, que alterem a própria natureza daquele ato constitutivo, sabe? Quando forem alterações significativas no quadro societário, aí sim esse sócio pode exercer o direito de recesso. Caso contrário, se estiver dentro daquela normalidade esperada, o sócio não poderá exercer esse direito de recesso. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso também quando a gente tratar no assunto dissolução e resolução de sociedades, tá? Sobre esse direito de recesso. Mas basicamente é isso, tá? É o direito da pessoa se retirar. É claro que naquelas em que ele exerce esse direito, ele vai notificar os demais sócios para que eles então se manifestem no sentido de adquirir ou não aquela participação. Se os demais sócios não quiserem, não tiverem interesse na aquisição da participação do sócio dissidente, ele poderá requerer então a resolução da sociedade em relação às suas cotas através da demanda judicial própria, tá? E por fim o direito de preferência. Preferência no quê? No aumento do capital social. Então, se um sócio pede para aumentar o capital social, os demais sócios têm o direito de preferência, ou seja, de manter a sua participação no mesmo percentual dos demais, tá? Integralizando o proporcional à sua participação, tá? Basicamente é isso. O que mais? Basicamente é isso, gente, tá? Então, na próxima aula, o próximo conteúdo que a gente vai abordar é o tópico 15, né? Que trata, deixa eu até ver aqui, da administração da sociedade, tá? Então, antes da gente falar daquela parte de dissolução e de resolução, a gente ainda vai falar agora no próximo tópico sobre a administração da sociedade, quem pode administrar, enfim, e qual é a responsabilidade desse administrador. Mas isso é no próximo tópico. Até lá, tchau, tchau.